Você já reparou que as pessoas mais sábias, mais respeitadas, mais admiradas, geralmente são as que falam menos? Elas não fazem alarde, não gritam para serem ouvidas, elas não tentam convencer ninguém, elas simplesmente são. E é aí que mora o segredo estoico para provar o seu valor sem precisar dizer uma única palavra. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão desesperadas por validação. Publicam tudo, se justificam o tempo inteiro, mostram cada vitória como um troféu na vitrine da vaidade. Mas quanto mais alguém precisa mostrar, mais vazio ele está tentando esconder. O estoico vê tudo isso com olhos silenciosos. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque já passou pela jornada de provar para si mesmo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seus diários: "Não perca tempo discutindo sobre o que significa ser um homem bom. Seja um. Essa é a essência. Não adianta tentar mostrar que você é disciplinado. Seja. Não adianta gritar que você é justo. Pratique a justiça. Não adianta querer convencer os outros de que você mudou. Mude." A maioria das pessoas vive presa num ciclo. Querem parecer fortes para se sentirem valorizadas. Mas o verdadeiro forte não precisa parecer. Ele simplesmente é. A força silenciosa do homem estoico é construída no cotidiano. No momento em que ele escolhe o autocontrole, em vez da explosão. Na hora em que ele ouve mais do que fala. No instante em que ele recua com firmeza diante de uma provocação, sem se rebaixar ao nível do outro. Isso não é covardia. Isso é autocontrole. Isso é poder interno. Epicteto, escravo que se tornou mestre da filosofia, ensinava: primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser. Depois faça o que tiver que fazer. Você quer ser respeitado? Então haja de forma respeitável. Você quer ser reconhecido? Então se torne alguém irreconhecivelmente disciplinado. Você quer provar o seu valor? Então construa esse valor dia após dia, no silêncio do esforço contínuo. O mundo não precisa ouvir que você está mudando. Ele precisa ver, e mais ainda, sentir a sua transformação. Mas o paradoxo é, quanto mais genuína sua evolução, menos você se importa com quem percebe. E essa é a mágica. As pessoas sentem o peso da sua presença quando você não precisa forçar nada. Sua energia fala, sua postura fala, seu olhar firme fala. Tudo em você se torna uma comunicação não verbal de respeito, equilíbrio e força. Essa é a arte estoica de provar o seu valor, não pelo discurso, mas pela conduta, não pelo grito, mas pelo exemplo, não pela busca de aplausos, mas pelo comprometimento com a excelência silenciosa. Você não precisa contar que está treinando. A sua presença vai refletir disciplina. Você não precisa se justificar que está trabalhando duro. A sua evolução vai se tornar visível. Você não precisa rebater críticas. O tempo se encarrega de revelar quem fala demais e quem vive com propósito. No fundo, quem precisa falar o tempo inteiro vive tentando se convencer. Mas quem está seguro de quem é, não precisa provar, não precisa competir, não precisa explicar, ele apenas vive. E isso sozinho já é o suficiente para impactar todos ao redor. Você já entrou em um ambiente e, sem que ninguém falasse nada, sentiu a presença de alguém que dominava o espaço? Não por arrogância, não por tentar se impor, mas por causa de uma postura firme, tranquila e inabalável. Essa é a linguagem do verdadeiro valor, aquele que não precisa ser anunciado porque é percebido. O estoicismo nos ensina que o controle de si mesmo se manifesta até mesmo no corpo. A forma como você se move, o modo como você olha, a maneira como você permanece firme diante do caos. Sêneca dizia: a maior demonstração de força é manter a compostura. E essa força silenciosa é a que realmente comanda respeito.
Não é o tom da sua voz que determina a autoridade. É o que você suporta em silêncio. É a sua capacidade de manter o foco enquanto o resto do mundo se perde em reações impulsivas. A verdadeira liderança, a verdadeira influência, nasce do autocontrole. E o autocontrole é percebido. Ele escapa pelos seus gestos. Ele aparece quando você se recusa a responder com raiva. Quando você olha nos olhos com firmeza, sem precisar gritar. Quando você sabe quem é e por isso não se abala com o que dizem. Você quer provar o seu valor? Então comece dominando o seu próprio corpo. Treine sua linguagem corporal. Fique ereto. Respire fundo. Não se agite. Ouça mais do que fala. Responda com clareza. Nunca com desespero. Quando um homem sabe o que carrega dentro de si, ele se torna incomparável. Isso não significa frieza. Significa presença. Significa que sua energia está ancorada, não dispersa. Que você carrega consistência, não ansiedade por aceitação. O estoico não precisa andar depressa, como se estivesse sempre atrasado. Ele anda com propósito. Ele não se apressa para falar. Ele espera o momento certo. E quando fala, cada palavra tem peso. A filosofia estoica é um treinamento para o espírito. Mas ela também modela o corpo, porque um espírito em ordem se expressa num corpo equilibrado. E você pode perceber isso nos grandes líderes estoicos. Eles não buscavam convencer com argumentos inflamados. Eles ensinavam com presença, com atos, com coerência. O que isso significa na prática? Significa que, ao invés de você tentar explicar para alguém que está mudando, simplesmente mude. A disciplina vai se mostrar nos seus horários. A sobriedade vai estar no seu olhar. O equilíbrio vai ecoar nas suas decisões. E quando eu for atacado, quando te provocarem, quando duvidarem de você, o silêncio será a sua espada mais afiada. Porque o verdadeiro poder está na reação que você escolhe não ter. Quando você não revida com ódio, mas com firmeza. Quando você não se justifica, apenas continua crescendo. Quando você não precisa provar, e mesmo assim, é impossível ignorar sua presença. Você quer ser admirado? Então seja alguém que inspira mesmo em silêncio. Seja aquele que não precisa de plateia, que vive a verdade mesmo quando ninguém está olhando. É nesse ponto que o mundo para observar. Porque é raro, e tudo que é raro atrai, tudo que é raro impacta, tudo que é raro tem valor. O mundo não precisa ouvir a sua mudança, ele precisa senti-la. Se você focar em construir, a transformação será inevitável. E aí, sem uma palavra, todos ao seu redor saberão. Ali está alguém que vale a pena respeitar. Quer saber o que realmente revela o valor de alguém? Não é o que ele diz sobre si, é o que ele suporta em silêncio. No estoicismo, o verdadeiro caráter de um homem se prova diante da adversidade. É fácil parecer sábio quando tudo está bem. É fácil parecer disciplinado quando não há tentação. É fácil parecer forte quando ninguém está te testando. Mas quando a vida te aperta, quando te criticam, te traem, te subestimam, é ali que o valor real se revela. Epicteto dizia, é nos momentos difíceis que o caráter se forma. E é também nesses momentos que o respeito verdadeiro nasce, veja. Você não precisa contar que está sofrendo, não precisa explicar o que está enfrentando. Basta continuar firme, continue levantando cedo, continue agindo com integridade, continue cumprindo com os seus compromissos, continue tratando bem até quem não merece, não por fraqueza, mas por uma força interna que não se abala com a imaturidade dos outros. Quando você passa por dores profundas sem se tornar amargo, quando você enfrenta perdas sem se vitimizar, quando você segue em frente sem se revoltar com o mundo, você não precisa abrir a boca para provar nada. As pessoas sentem, elas percebem, mesmo que não digam, e, ironicamente, até aqueles que te criticam passam a te respeitar.
porque sabem que você carrega algo raro: resistência silenciosa. A sociedade valoriza quem vence, mas raramente entende o que é vencer de verdade. Porque a vitória estoica não está em humilhar o outro, está em vencer a si mesmo, todos os dias, no escuro, sem plateia. Essa vitória é silenciosa, mas poderosa. O homem estoico não precisa chorar publicamente para ser forte. Ele pode chorar em silêncio, sim, e depois levantar, e seguir, e manter seus princípios. Ele não se vinga, ele não tenta mostrar que é melhor. Ele não responde na mesma moeda, ele sobe. E o crescimento é a resposta mais alta que se pode dar. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar como seus inimigos. E isso é provar valor. É mostrar que você é diferente, não com palavras, mas com o comportamento constante, mesmo nas piores fases da vida. É nessa hora que sua energia muda. É nessa hora que sua presença passa a intimidar, não por arrogância, mas porque você se tornou alguém raro, alguém que carrega dignidade no meio da dor, alguém que sabe quem é, mesmo quando tudo ao redor tenta fazer parecer o contrário. Verdadeiro respeito não vem quando você tenta forçar reconhecimento. Ele vem quando você permanece inabalável, enquanto os outros caem no próprio desequilíbrio. Você quer ser respeitado? Então, continue firme. Fale menos. Observe mais. Cumpra o que promete, mesmo que ninguém perceba. E quando tudo parecer difícil, repita para si: isso também faz parte da minha forja. Cada golpe, cada rejeição, cada queda, tudo isso está moldando quem você é. E no final, quando olharem para você, não vão ver um discurso. Vão ver um monumento silencioso de resistência. Um homem estoico, forjado na dor, mas guiado pela razão. E isso ninguém ignora. Existe uma pergunta que define mais sobre você do que qualquer currículo, discurso ou aparência. Quem você é quando ninguém está olhando? Essa pergunta, simples e direta, assombra os que vivem de aparência, mas é a morada dos que vivem com integridade. O estoicismo nos lembra: o verdadeiro valor não está na imagem pública, está na retidão que você mantém quando não há público nem plateia. Você quer provar seu valor? Não precisa gritar para o mundo o quanto é bom. Apenas seja bom. Mesmo quando ninguém estiver prestando atenção, o estoico não precisa de aplausos. Ele precisa de coerência. Porque ele sabe que a vida é um espelho, não um palco. Quando você deixa de fazer o certo só porque ninguém vai saber, é você que se enfraquece. É sua alma que se corrói. É sua força que se esvai. Mas quando você faz o certo em silêncio, quando você mantém a palavra dada, quando você escolhe a honra mesmo que isso custe tempo, esforço ou dor, você está se tornando alguém impossível de ser ignorado, mesmo sem abrir a boca. E aí está o ponto: valor não se impõe. Valor se cultiva, com escolhas, com hábitos, com princípios firmes. O que torna alguém respeitável não é o que ele ostenta, mas o que ele recusa. O homem de valor não precisa se exibir. Ele é notado porque se destaca justamente por ser diferente. Ele não segue a multidão. Ele não reage como os outros. Ele não muda de opinião ao sabor do vento. Ele é sólido. Epicteto dizia que não devemos tentar parecer filósofos, mas ser filósofos. Porque o mundo já está cheio de gente tentando parecer o que não é. Gente tentando impressionar, tentando se encaixar, tentando conquistar respeito à força, mas o respeito real não se compra, ele é conquistado com caráter. Você quer que as pessoas te vejam de outra forma? Então mude em silêncio. Acorde cedo sem contar para ninguém. Treine a sua disciplina sem postar. Diga não às tentações, mesmo que ninguém saiba da sua luta. Escolha o caminho certo, mesmo que seja o mais difícil. E o mais importante,
Não faça isso esperando reconhecimento. Faça porque você sabe que essa é a sua essência. A recompensa vem. Pode demorar, mas vem. Porque o mundo, ainda que distraído, sente quando encontra alguém verdadeiro. Alguém que não fala de si, mas revela tudo em sua conduta. É o tipo de pessoa que os outros escutam mesmo no silêncio, que inspira só de passar, que provoca reflexão só de existir. Esse é o efeito de viver com retidão. E se um dia alguém te perguntar por que você é assim, você não precisa explicar, basta sorrir e continuar, porque sua vida inteira já é a resposta. A integridade é um eco que ressoa muito mais alto do que qualquer grito. Continue sendo quem você é e deixe que o tempo mostre o que você construiu em silêncio. Você já percebeu como o mundo atual está barulhento? Todos falam, todos opinam, todos querem provar algo. Vivemos numa época onde as pessoas medem valor por curtidas, status, roupas, posses, discursos motivacionais, mas poucas olham para aquilo que realmente sustenta uma vida. A presença firme, o silêncio lúcido, o caráter inabalável. O verdadeiro valor de um homem não está no volume da sua voz, está na profundidade da sua conduta. E é por isso que os estoicos sempre ensinaram: não fale do que você é, seja. Porque quando você é, não precisa convencer, não precisa se justificar, não precisa gritar. Você se torna a prova viva daquilo que os outros estão buscando desesperadamente parecer. Você se torna um pilar que permanece de pé mesmo quando o mundo tenta te empurrar. Um pilar que não precisa da aprovação externa, porque sua base está fincada naquilo que ninguém pode tirar de você: os seus princípios. O que realmente prova o seu valor é a sua disciplina quando ninguém cobra, é a sua bondade quando ninguém agradece, é a sua coragem quando todos desistem, é a sua paciência diante da ignorância. É a sua calma quando o mundo grita, é a sua humildade quando você sabe mais, é a sua firmeza quando tudo tenta te dobrar. Você quer provar seu valor? Então, pare de se explicar. Se você tem que explicar o tempo todo quem é sinal de que ainda não consolidou internamente esse valor. Não é sobre convencer o outro. É sobre se transformar em alguém que nem precisa abrir a boca para ser sentido. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como um bom homem deve ser. Seja um. E isso resume tudo. Quer ser visto, com respeito. Viva de forma respeitável. Quer ser notado? Seja digno de atenção, não por gritos, mas por conduta. Quer provar que é forte? Controle a si mesmo. O mundo está cheio de palavras vazias, cheio de promessas não cumpridas, de imagens montadas. Mas quando alguém vê um ser humano que age com coerência, retidão, silêncio e força, isso marca, isso incomoda, isso inspira. Você não precisa se vestir de forma chamativa, nem repetir frases de efeito. Você precisa caminhar com firmeza, agir com clareza e viver com propósito. Você é sua melhor resposta a não. Tente rebater críticas, não tente convencer quem não te entende, não tente forçar respeito. Seja a sua melhor resposta. Deixe que suas ações falem por você. Deixe que sua evolução silenciosa construa um legado que ninguém poderá negar. E, acima de tudo, continue fiel à sua essência. Quem vive com virtude jamais precisa se explicar. Porque a vida, mais cedo ou mais tarde, mostra quem estava no caminho certo. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro valor não se afirma com palavras. Ele se manifesta no silêncio da resistência, na serenidade da justiça, na firmeza da coragem e na clareza da sabedoria. Você não precisa ser notado para ser valioso. Você só precisa ser real. E se você entendeu isso, você já está dando passos que a maioria jamais terá coragem de dar. Porque ser respeitado em silêncio é uma das maiores conquistas da alma. E provar o seu valor, sem dizer uma palavra,
É uma das formas mais poderosas de liderança que existem. Se este vídeo falou com você, é porque você já carrega essa força dentro de si. Continue nesse caminho. A cada dia, em silêncio, você está se tornando alguém impossível de ignorar. Se você quer aprofundar ainda mais nesse estilo de vida estoico e transformar sua mente de dentro para fora, assista aos outros vídeos do canal. Tem muita sabedoria prática esperando por você. Nos vemos no próximo.